pessoal. Então, hoje a gente vai fazer a correção da interpretação de texto, do texto teatral que nós lemos ontem, né? Alguns alunos estiveram presentes na aula, nós fizemos a leitura dramatizada aí do texto do Romão e da Julinha, né? E aqui a gente começa a nossa interpretação de texto, onde aparece aí a primeira pergunta, né? O primeiro exercício, na verdade, com as letras A, B, C e D. A gente sempre faz essa discussão em aula, então vou discutir brevemente aqui com vocês essas perguntas, porque elas nunca têm espaço para vocês escreverem essas respostas, é mais para ficar na esfera oral mesmo, né? Então, a primeira pergunta aí era se você conhece a história de Romeu e Julieta, né, como ela é. Então, ontem, antes da gente começar a nossa leitura dramatizada, eu coloquei um pouquinho para vocês, que é uma das obras da literatura mundial, né, uma obra clássica da literatura, uma das histórias de amor mais conhecidas na história, que é uma obra escrita pelo escritor inglês William Shakespeare, que trata da história de Romeu e Julieta, que tinha um amor proibido, né? Onde eram duas famílias, os Montecchio e os Capuleto, cada um de uma família, e as famílias não aprovavam o amor deles, não queriam que eles estivessem juntos, né? E na história original, o final da história é um tanto trágica, né? Tanto o Romeu quanto a Julieta morrem, mas mesmo tendo esse final trágico, é uma história muito bonita. E aí ele diz aqui assim, na letra B, quais são as semelhanças entre as histórias de Romeu e Julieta e Romão e Julinha? As semelhanças são de propósito aí, né, é colocado fazendo uma alusão à obra de Romeu e Julieta, né? A primeira coisa que a gente pode perceber são os próprios nomes, né? O próprio título da história, Romeu e Julieta, é Romão e Julinha, né? Ele já começa a fazer aí uma associação com os próprios nomes, né? E a história, o período, né? Um período onde existia rei, rainha, cozinheiro, e moravam num castelo, né? E no desenrolar da história aí a gente vai percebendo outras semelhanças, além, claro, do amor impossível, né? Do Romão e pela Julinha. Na letra C diz assim, no início do texto há um recado do autor. Por que ele dá esse recado? Então, vamos dar uma olhadinha aí, qual é o recado que o autor dá lá no começo da história. Então, ele fala assim, ó, na página 8 aí de vocês, ele diz, essa é a história de uma guerra que não houve, mas quase houve, e na qualquer semelhança com Romeu e Julieta, de Shakespeare, será levada em conta de mera coincidência ou então fruto da imaginação do espectador. Então, na verdade, ele quer dizer aí que a semelhança não existe, né? Mas é claro que a gente sabe que a semelhança existe e é para fazer essa brincadeira entre os dois textos aí mesmo, né? Na letra D, você já tinha lido um texto teatral, que achou dessa experiência? Eu acho que esse é o tipo da pergunta que não substitui o presencial, né? Não tem como. É legal a gente fazer essa interação e no momento oportuno a gente vai falar sobre isso. Até porque no nosso retorno, quando a gente retomar as nossas aulas presenciais, nós vamos fazer a produção de um texto teatral, né? A sala toda junta vai fazer a produção de um texto teatral. E aí a gente vai para o exercício 2, onde aparece aí, ouça o áudio do primeiro ato de Romão e Julinha. Eu não sei se vocês têm o hábito de acessar o livro digital de vocês, onde lá sim vocês teriam acesso a esse áudio. De qualquer forma, eu vou colocar aqui, porque a nossa tela compartilhada aí permite que vocês tenham acesso também ao áudio do primeiro ato do Romão e da Julinha. Então, vamos acompanhar juntos? Essa é a história de uma guerra que não houve, mas quase houve, e na qual qualquer semelhança com Romeu e Julieta de Shakespeare será levada em conta de mera coincidência ou então fruto da imaginação do espectador. Primeiro ato, cena 1. Romão! Romão! Onde está você? É a voz de Amaril. Estou aqui na praça. Afinal te encontrei. Aonde você vai? Não está bem? Vou pescar. A esta hora. Para pescar qualquer hora, sério. E para que 2 varas? Uma é para você. E como é que você sabia que eu vi? E logo que você estava doido por uma pescaria. Por quê? Pensa que eu não vi você catando minhocas para encher essa latinha aí?
Vamos indo, vamos. Aqui é perigoso ficar. Perigoso por quê? Aqui é o centro da cidade, o lugar dos gatos brancos. E nós somos gatos amarelos. A cidade é de todos os gatos. E ainda estamos bem em frente do palácio do Rei Gato Branco. E o que tem isso? Os gatos brancos não gostam de nós. Eles jogam pedra na gente com suas atiradeiras. Eu também sei jogar pedra com as cadeiras. Tem gente ali. Tem gato ali. Vamos nos esconder. Cena 2! Mas isto não pode acontecer! É um crime! Ministro! Onde está você? Ministro! Pronto, majestade. Já são 9 horas da noite. E onde está o meu jantar? Atrasou, majestade. Todo mundo está se preparando para o baile e o torneio. O baile às 10 horas. Eu estou com uma fome danada. A esta hora, tudo quanto é gato por aí só pensa em cantar e dançar. Pois eu só penso em comer. Cozinheiro! Onde está esse canto, cozinheiro? Cozinheiro! Cozinheiro! Onde, majestade, está o meu jantar? Onde está o jantar do rei? Está quase pronto. Quase pronto, majestade. Quero ver logo isso. Quantos peixes terei na mesa? Quantos peixes? Só um peixe, é o senhor. Só um? Onde já se viu isso? Um rei como eu só tem um peixe no jantar? Um peixe é sempre pouco por aí. Isso é verdade, majestade. Aqueles gatos amarelos pescam todo o peixe que há no rio. Os gatos amarelos já estão sem esses malandros da cidade, mas foram morar lá adiante e continuam a pescar do mesmo jeito. São uma verdadeira praga. Não falei nada. Vossa Majestade tem razão. Só os gatos brancos como nós é que são poucos e valentes. Vamos, cozinheiro. Vamos ver esse peixe. Se é um só redondo que seja grande, ponha bastante sal. Ponha bastante recheio lento, assobre, encham de ar, faça o que quiser. Ele fique do tamanho do meu apetite. Muito bem, majestade. Cena 3! Passam bem sem comer. Ai, eu só penso no baile dessa noite. O meu primeiro baile, Arabella. O que é isso, princesa? Podem nos ver assim? Ora, quem verá? Estamos sozinhas aqui. Essa então a gatinha princesa. É ela, a princesa Julinha. E a outra Arabella, sua linda de Essa princesa. Alguém subiu. Miau! Ah, deve ser um gatinho. Vai ter um caminho de casa. Quase fomos descobertos. Sabe de uma coisa, marido? Nós viremos ao baile hoje. Você está louco. Eles não querem gatos amarelos no baile. Iremos de máscaras. O baile é a fantasia mesmo, não é? Você está ficando biruta, Romão. Vamos nos divertir muito. Se vamos. Ai, Romão. Isso não vai dar certo. Seremos presos na mesma hora. Vai dar certo sim. Você vai ver. É melhor a gente ir pescar. Esse negócio de se viver com os gatos brancos vai dar barulho. Com barulho, sem barulho, quero ver Julinha de novo. Vamos, marido, vamos nos fantasiar. A pescaria fica para depois. Muito bem. Então aí a gente termina o áudio do primeiro ato do Romão e da Julinha, e na letra A ele já pergunta: a interpretação que os atores fizeram das perguntas, das personagens, foi parecida com a que você imaginou ao ler o texto? Então, na verdade, a gente tem duas situações. Ou a gente pode ler o texto, né, mentalmente, só acompanhando com a leitura, ou, para quem participou da aula ontem, relembrar a leitura que a gente fez em voz alta da interpretação, né? E aí a gente pode pensar, foi parecida com o que a gente imaginou ou com o que a gente leu ontem, né, na nossa aula? Não, não é parecida, né? Não é porque nesse áudio que a gente ouviu, a gente percebe aí que os atores, eles estão seguindo à risca todas as orientações das rúbricas, né? Quando fala que é para falar alto, a entonação da voz, então tudo isso
deixa a leitura que a gente acompanha, tanto em silenciosa, a nossa leitura silenciosa, tanto a leitura que a gente acompanhou na nossa aula de ontem, a leitura dramatizada, onde cada aluno representou um personagem, não é igual. Primeiro porque somos alunos, não somos atores, né? Mesmo tendo as rúbricas mostrando qual é a entonação que a gente tem que usar, não vai ficar igual, né? Então, quando tem atores profissionais fazendo essa leitura dramatizada, é claro que fica muito melhor. Aí na letra B, ele diz assim, olha lá, talvez eu já tenha dado a resposta, né? Quais são as diferenças entre o áudio e a leitura individual silenciosa ou mesmo a leitura em grupo? Exatamente essa que eu acabei de comentar. A entonação de voz, o volume, né? Mesmo com as rúbricas, a gente percebe que a gente não faz a mesma adequação, a mesma entonação de fala, né? Então, cada um interpretando uma personagem diferente, né? Na nossa leitura com a sala, nós fizemos isso. Então, cada um representou um personagem, mas a entonação adequada de cada fala, de cada personagem, determina totalmente aí, faz total diferença entre a nossa leitura silenciosa, ou mesmo a leitura em grupo, e a leitura dramatizada, né? O que a gente acabou de ouvir aí sobre a peça aí do Romão e da Julinha, certo? Então, a resposta aí, para quem não fez a sua própria resposta e quiser dar uma olhadinha, aqui na apostila está indicando aí qual seria a resposta correta. Depois, lá no exercício 3, ele diz assim, complete o quadro com o nome das personagens que participam de diálogos em cada cena da história. Então, se a gente voltar lá na cena 1, a gente vai perceber que no primeiro ato, lá na cena 1, somente quem interage? O Romão e o Amarildo. Só os dois conversam. Né? Não aparece mais nenhum personagem nessa primeira cena. Depois, na segunda cena, vão aparecer o Rei Gato Branco, o Ministro, o Gato Cozinheiro. Quem mais? Só. O Rei Gato Branco, o Ministro e o Gato Cozinheiro. E na cena 3, vão aparecer a Arabella, a Julinha, o Romão e o Amarildo aparecem de novo, e só, né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui na resposta, vai ficar essa daqui, ó. Personagens da cena 1, o Amarildo e o Romão. Na cena 2, o Rei Gato Branco, o Ministro e o Gato Cozinheiro. E na cena 3, a Arabella, a Julinha, o Romão e o Amarildo, que aparecem pela segunda vez aí na peça. Depois, o exercício 4. Que personagens foram apresentados no início do texto e não apareceram no primeiro ato? Por quê? Porque umas páginas lá para frente vai ter continuação essa história do Romão e da Julinha. A gente vai para o segundo ato. E lá vão aparecer quem? O Arauto, o Trovador e o Bufão. Eles aparecem lá na relação dos personagens. Porém, eles não participam desse primeiro ato. Então, esses 3 personagens, eles ainda não apareceram, mas eles vão aparecer na história. 5. Releia o início do texto. Então, se a gente olhar o comecinho do texto, a gente vai ver em que época a história se passa e em que local. Lá no comecinho do texto, ele aparece assim, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Época, mais ou menos antigamente. E o local? Gatópolis, a capital do reino dos gatos. Então, a história se passa em mais ou menos antigamente e em um local chamado Gatópolis, a capital do reino dos gatos. Aí na letra B, ele fala assim, ó, o tempo e o local indicados são reais? Em sua opinião, por que o ator faz essas escolhas? Então, quando ele coloca mais ou menos antigamente, quando é mais ou menos antigamente? Fica aí uma situação atemporal, ou seja, em qualquer época que a pessoa for ler essa obra, ela está adequada. Por quê? Porque mais ou menos antigamente sempre vai ser antigamente, sempre vai ser um período no passado, né? Ele não dá uma data correta, um ano, ele não coloca dessa forma. E o local? Gatópolis. São reais? Claro que esse período, em nenhuma obra aparece um período de mais ou menos antigamente e
o nome, um lugar que a gente sabe que não é um lugar real. Gatópolis é um lugar fictício. Agora, qual é a ideia do autor? Por que o autor fez essa escolha? Para dar uma ideia cômica para a história, né? Gatópolis, o que ele fez? Ele adaptou o personagem do Romeu e da Julieta e colocou gatos representando essa história, né? Então, ele tenta trazer elementos da obra original, Romeu e Julieta, adaptando, fazendo aí um reconto da história, trazendo o universo animal para a história, né? Então, quando ele coloca aí que foram inventados pelo autor, né? Como diz a resposta aqui, mais ou menos antigamente, e Gatópolis são lugares que não são reais, mas a ideia do autor é dar um toque cômico à história, né? E, como eu falei, não dar o tempo exato faz com que em qualquer período da história que essa historinha do Romão e da Julinha seja lida, ela está atemporal, ou seja, tá tudo certo eu falar mais ou menos antigamente, que sempre vai ser mais ou menos antigamente mesmo, certo? Então, aqui, para quem não pegou a resposta ou não formulou e tem dúvida de como colocar, aqui na apostila traz a sugestão de resposta para vocês colocarem aí, certo? Pessoal, não se esqueçam que antes de eu colocar a resposta que a apostila sugere, a gente faz uma discussão. Observem se a resposta de vocês não está mais ou menos aproximada do que a Prônia falou, porque não necessariamente precisa ficar igual a resposta da apostila. Muitas vezes, vocês escrevem com as próprias palavras e quer dizer a mesma coisa, só que de outra forma, tá? Tomem cuidado para não apagar aquilo que vocês escreveram sem antes pensar um pouquinho no que a Pro falou e no que está escrito aí como resposta correta, ok? Aí a gente vai para a pergunta 6. Relacione as cenas aos acontecimentos. Então, aqui aparece cena 1, cena 2 e cena 3 e a ordem dos acontecimentos. Então, vamos ver aí o que acontece na cena 1. A primeira coisa que acontece na cena 1 é o Amarildo e o Romão resolvem ir pescar, certo? Na cena 2, a gente lembra que aparece lá o gato cozinheiro, o rei está com fome. Então, aqui, cena 2, o rei está com muita fome, o jantar atrasado. E na cena 3, a Julinha está feliz, pois vai ao baile, o Romão decide ir mascarado para não ser reconhecido. Então, aí a resposta correta seria essa daqui que está sugerindo, que é a cena 1, o Amarildo vai pescar, na cena 2, o rei está com fome, e na cena 3, a Julinha está feliz, pois vai ao baile, ok? Aí aqui aparece um quadrinho, onde a gente já discutiu tudo isso ontem, né, sobre o texto teatral, que pode ser encenado, representado pelo público. E aí aqui na questão 7, aparece aí na apostila de vocês um espaço onde vocês devem construir o cenário da peça do Romão e da Julinha. Então, use o espaço reservado aí do livro impresso para fazer um desenho que seria apresentado ao diretor da peça. É claro que a gente não pode esquecer de todos os elementos que são citados aí, né? Ao longo do texto, ele vai citando onde é que, no primeiro ato, por exemplo, eles estão lá no centro da cidade falando sobre a pescaria. Depois, na cena 2, quando o rei está dizendo que está com fome, eles estão onde? Eles estão ali dentro do castelo. E na cena 3 aparece o diálogo entre a Julinha e a Arabella e tudo mais. Então, todas essas descrições sobre o ambiente vão ajudar vocês a construir o cenário da peça do Romão e da Julinha, tá? Esse exercício 7, a professora vai olhar, eu vou olhar a apostila de vocês no retorno das aulas presenciais, tá bom? Aí o exercício 8. Releia este trecho do texto. Amarildo, entre parênteses, assustado. Vem aí, vem gente aí. Isso é, vem gato aí. Vamos nos esconder. E aí arrasta Romão para um canto escondido. Na letra A, ele diz assim, por que a palavra Amarildo foi grafada em letras maiúsculas? Isso aí foi algo que eu comentei ontem com vocês. Todas as vezes que aparecer quem é que fala, de quem é a fala, vai aparecer o nome do personagem sempre grafado em letras maiúsculas. Então, esse nome indica a fala de um personagem, para destacar a fala de um personagem, até para facilitar a localização da fala dentro do texto teatral, certo? Na letra B, aparece assim, por que a palavra assustado está entre parênteses? Então, ontem, quando a gente leu o nosso texto teatral,
Eu falei várias vezes sobre essas rúbricas, né? Então, as rúbricas, elas estão ali para demonstrar o quê? Para mostrar qual é a entonação de voz que o personagem precisa usar, para mostrar quais são as atitudes que o ator precisa ter para dar realidade a essa fala, né? Então, quando ele coloca aí a palavra assustado, exatamente, e não está entre parênteses, primeiro, para demonstrar que ela não faz parte da fala do Amarildo. Quando o Amarildo vai falar, vai representar isso, a rúbrica, ela não é falada, ela está ali só para indicar a expressão, né? É para indicar a expressão do rosto, no caso de ser uma peça presencial, ou a entonação da voz para ser só o áudio, como a gente ouviu agora no comecinho da nossa correção aqui, né? Então, como diz aqui a resposta, se trata de uma orientação sobre a entonação, além da postura e expressão facial que o ator deve ter para empregar na cena. Ok? Depois da letra C, ele continua falando sobre a rúbrica. Que outro trecho aparece entre parênteses e por que ele foi colocado dessa maneira. Então, aparece lá no finalzinho, falando que para arrastar, né, o trecho arrasta Romão para um canto escondido. Também está colocado entre parênteses, por se tratar da indicação do movimento que o ator deve fazer em cena. Ou seja, também não faz parte da fala da personagem. Quando o Romão vai falar, o Amarildo vai falar essa fala, ele só vai falar: vem gente aí, isso é, vem gato aí, vamos nos esconder. Assustado e arrasta Romão para um canto escondido, isso é só uma orientação para o ator, não é parte da fala da personagem, ok? E aí a gente continua no exercício 9, onde diz, releia mais um trecho do texto. Então, Romão, a parte, é a voz do Amarildo. Assinale a frase que explica o significado da rúbrica. Então, vamos ver. A parte indica que o ator deve dizer sua fala dirigindo-se à plateia, ou seja, ao público. Indica que algo vai acontecer em uma parte separada do palco, ou indica que o ator deve se dirigir a uma personagem que não está em cena. Por tudo que a gente viu, a parte indica que o ator deve dizer a sua fala dirigindo-se à plateia. Todas as rúbricas, a plateia precisa perceber essa orientação, né? Não faz parte da fala, mas é algo que precisa ficar claro para o público. Então, isso deve ser feito sempre dirigido à plateia, ao público. Aí, no exercício 10, ele diz assim, copie as rúbricas que indicam o fim das cenas. Então, em cada cena, voltando lá no texto, aparece uma rúbrica específica. Então, lá na cena 1, a rúbrica que encerra a cena é arrasta Romão escondido para um canto. Na cena 2, a rúbrica é sai. E na cena 3, arrasta Marildo para fora. Voltam os grupos de gatos brancos a atravessar a cena cantando e, a seguir, desaparecem. Então, de novo aqui, esse voltam os grupos de gatos brancos, ele não aparece entre parênteses, mas ele está em itálico, ele está grafado de uma forma diferente aqui, né? Então, ele mostra uma orientação geral, né? Não é uma orientação para um único personagem, como aparece aqui entre parênteses. Essa outra orientação é uma orientação geral, porque ela está escrita em itálico. E aí, o exercício 11. As cenas que você leu fazem parte do primeiro ato. O que você acha que acontece depois? Conte aos colegas e ao professor e crie um diálogo para essa cena ilustrada. Então, dê uma olhadinha na imagem que aparece aqui. Muito provavelmente, do meu ponto de vista, essa é a Julinha e esse é o Romão. Então, o que acontece depois da última cena do primeiro ato? Né? O Romeu decide ir para a festa mascarado. E a Julinha está animada porque vai para o seu primeiro baile. Então, vocês vão imaginar o que acontece na continuação e criar um diálogo para essa cena aqui, certo? Então, eu vou pedir para vocês fazerem isso na apostila, né? Espero que já tenham feito, acho que isso já está feito.
E na próxima oportunidade que a gente tiver, ou numa videoaula, ou no retorno, nas nossas aulas presenciais, a gente vai retomar isso daí, certo? Pessoal, espero que vocês tenham conseguido fazer toda a correção. Quem, por um acaso, não conseguiu, pode me mandar uma mensagem depois, que a Pro dá um jeito de mandar a correção ou fazer alguma observação aí, tá bom? Então, até mais, a gente se vê. Um beijo.